Passageiros dos trens de São Paulo viveram um novo dia de caos. Uma linha com uma pane elétrica teve um trecho paralisado por mais de 27 horas. Um problema que, na verdade, é recorrente numa linha operada pela iniciativa privada. Um problema que gerou denúncias de sabotagem depois da greve de trabalhadores de serviços de transporte sobre trilhos e saneamento contra os planos de privatização do governo estadual. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 4 de outubro de 2023, dia em que estações da linha 9 Esmeralda de trem em São Paulo amanheceram lotadas devido a uma pane elétrica ocorrida na véspera. Um dos trechos ficou interditado por mais de um dia depois que a rede elétrica começou a soltar faíscas e fumaça. A linha é uma das duas administradas pela Via Mobilidade, que fechou um contrato de concessão com o governo do estado em 2022. Funcionários da empresa registraram ainda na terça-feira um boletim de ocorrência no qual dizem ter encontrado objetos como pedras grandes, um tubo metálico e um cabo de aço no trecho onde a pane elétrica ocorreu na linha de trem. A Polícia Civil disse que investiga se houve sabotagem. A hipótese de sabotagem surgiu porque a falha nos trilhos privados começou no mesmo dia em que funcionários que atuam nas linhas públicas realizaram uma greve em conjunto com os trabalhadores do metrô e da Sabesp, a Companhia de Saneamento Paulista. Ao contrário de outras greves, a paralisação conjunta não teve questões salariais envolvidas, mas sim o objetivo de protestar contra os avanços da gestão Tarcísio de Freitas na privatização de setores considerados essenciais. A pane na linha 9 aconteceu poucas horas depois do governador de São Paulo ter dito isso aqui a jornalistas. O Estado não pode estudar desestatização de linhas, não pode estudar concessões de linhas. E é interessante, olha, nós estamos entrando em greve porque nós somos contra a desestatização, contra a concessão de linhas. E quais são as linhas que estão disponíveis hoje, que estão funcionando hoje? A linha 4, que é concedida, a linha 5, que é concedida, a linha 8, que é concedida, a linha 9, que é concedida. Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. As linhas operadas pela iniciativa privada são as que estão operando. A fala do governador foi criticada por Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, uma das organizadoras da greve de terça-feira. O governador está parecendo mais um CEO das linhas privadas, né, do grupo CCR, da Via Calamidade, do que um governador que tem que se preocupar com o serviço público. E apesar da empresa ter denunciado a sabotagem, as falhas nas duas linhas de trem sob concessão da Via Mobilidade são bastante comuns. O número é quase 7 vezes maior do que as falhas ocorridas nas linhas operadas pela CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Os problemas foram tantos que a empresa privada concordou em assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, se comprometendo a pagar 150 milhões de reais de indenização. Os problemas nas linhas concedidas são usados como argumentos dos funcionários das públicas contrários aos planos de privatização do governador. Mas o Tarcísio de Freitas disse que as greves não vão impedir que sua gestão continue a analisar as concessões dos transportes. A CPTM tem hoje 196 quilômetros de linhas e 57 estações que atendem 18 municípios. A empresa de economia mista tem 4 das 6 linhas de trens controladas pelo governo do estado e transporta mais ou menos 2 milhões de pessoas por dia. A CPTM tem integração com o Sistema Metroviário de São Paulo, o maior do país. Esse sistema metroviário transporta, em média, cerca de 5 milhões de passageiros por dia. A rede tem mais de 100 quilômetros de extensão, mas é considerada pequena diante do volume de usuários e do tamanho da cidade e sua região metropolitana. O metrô de São Paulo é responsável pela operação das linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e o monotrilho da linha 15 prata. É uma empresa de economia mista do estado e opera mais de 70 quilômetros de extensão e 63 estações.
Pela rede administrada pelo metrô, chegam a passar 4 milhões de passageiros diariamente. Já a linha 4 amarela é operada pela Via 4 em regime de parceria público-privada desde 2010. A linha 5 lilás passou a ser operada em 2018 pelo regime de concessão. Ela é operada pela empresa Via Mobilidade. Todas as companhias que administram as linhas de metrô e trens metropolitanos que a gente citou, a Via 4 e a Via Mobilidade, são do grupo CCR, a Companhia de Concessões Rodoviárias. Em pouco mais de um ano, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da Via Mobilidade apresentaram 166 falhas. Ou seja, uma média de uma falha a cada 3 dias. Outro levantamento feito a partir de janeiro de 2023 até agora mostra que as 4 linhas operadas pela iniciativa privada em São Paulo registraram 42 falhas desde janeiro. Em trens, foram 30 ocorrências, contra 11 nas 4 linhas operadas pela CPTM no mesmo período. Sozinha, a linha 9 Esmeralda, que é essa que está operando parcialmente nesta quarta pelo segundo dia seguido, já registrou 23 falhas desde o começo do ano. A situação é diferente no metrô de São Paulo. Os 4 trajetos controlados pelo governo do estado apresentaram problemas técnicos 80 vezes. Nas linhas 4 e 5, operadas por empresas privadas, foram 12 falhas registradas desde o início do ano. Os dados de 2023 foram publicados pelo portal UOL e são baseados em alertas divulgados por páginas que monitoram o funcionamento do transporte sobre trilhos. A proposta de aumento da participação privada e diminuição do Estado foi uma plataforma de campanha de Tarcísio de Freitas. O governo do político, alinhado à direita, tem uma secretaria específica para tratar do tema. Tecnicamente, a privatização é só uma das possíveis formas de desestatização, mas, por convenção, o termo acaba sendo usado normalmente como sinônimo. A consultoria International Finance Corporation, ligada ao Banco Mundial, foi contratada pelo governo de São Paulo para estudar a privatização do metrô, da CPTM e da Sabesp. No caso do transporte, a razão principal para a privatização é o desempenho financeiro do metrô e da CPTM. Esse desempenho piorou muito nos últimos anos, registrando queda de receita e diminuição de passageiros, principalmente por causa das mudanças ocasionadas pela pandemia da Covid-19. Como a principal fonte de receitas é a tarifa paga pelos passageiros, o fato do número de circulação de pessoas não ter recuperado os patamares pré-pandemia, isso pelas mudanças geradas no mercado de trabalho, que possibilitou trabalho remoto ou híbrido, faz o governo afirmar que o modelo se tornou insustentável. As linhas de trem da empresa de economia mista estão sendo privatizadas em bloco pelo governo. Segundo o jornal Globo, a concessão de todas as linhas de trem para o setor privado estão mais avançadas e a primeira a ser concedida na gestão Tarcísio será a linha 7 Rubi, que liga a cidade de Jundiaí com a estação do Brás. O governo Tarcísio também contratou estudos para a privatização das outras linhas do metrô em agosto, que estão em fase inicial. O governador afirmou em uma agenda pública em Guarulhos que a intenção é ter um metrô 100% privado até o final de 2025. Na avaliação do engenheiro Sérgio Eisenberg, mestre de transportes pela Universidade de São Paulo, o metrô hoje não atende o usuário de maneira satisfatória na cidade de São Paulo e, por isso, deve ser alterado. Ele disse em entrevista para o Nexo que, abre aspas, se privatizar direito é bom. Se privatizar de modo descuidado e sem previsão de controle de serviço, vai ser pior. Se o Estado não regula com sabedoria, ele pode ficar refém de um grupo. É preciso privatizar dividindo o bolo, com contratos com pesos e contramedidas. Fecha aspas. A discussão também acontece no sistema de saneamento, que aderiu à greve de terça-feira. A Sabesp, que é uma empresa de economia mista com capital aberto, vai ser privatizada usando um modelo de venda de ações para diluir a participação do Estado de São Paulo na empresa até que o governo deixe de ser o controlador. Desde 1994, ela tem participação privada, com o governo detendo pouco mais de 50% das ações. Com um repasse total para a iniciativa privada, a promessa é de investimentos de 66 bilhões até 2033. O governo de São Paulo quer concluir o processo até o final de 2024. No caso da Sabesp, a privatização tem o objetivo de ser uma marca liberal na gestão de Tarcísio.
A aprovação do Marco Legal do Saneamento em 2020 também explica a aposta do governador, já que a legislação dá segurança jurídica ao processo. Contra as privatizações, os sindicatos das categorias argumentam que o tema não foi debatido de maneira democrática com os trabalhadores e nem com a população. Existe ainda o temor de que a privatização não traga os benefícios e investimentos prometidos e aumente o valor pago pelas tarifas de água e transportes. A presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias, a Camila Lisboa, disse que o planejamento das privatizações sob Tarcísio desconsidera a segurança e a qualidade dos serviços. E, além disso, afeta os empregos e salários da categoria. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela também disse o seguinte: para garantir o lucro que esses contratos prevêem, que é um lucro de 30 anos, pode vê lá, nos contratos da linha 4, da linha 5, da linha 8, da linha 9. Para garantir isso, sabe o que o governo está fazendo? Ele está repassando dinheiro do metrô público e da CPTM público para as empresas privadas. Tem dinheiro que deveria entrar para as empresas públicas, mas eles são repassados para as empresas privadas. Se todas as linhas de trem, todas as linhas de metrô forem privatizadas, sabe o que pode acontecer? Não vai ter de onde as empresas privadas tirarem dinheiro da tarifa, porque as empresas públicas já vão ter acabado. Sabe de onde elas vão tirar? Do seu bolso, você passageiro. Elas vão aumentar as tarifas. O presidente da ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, o Ailton Brasiliense Pires, disse em entrevista para o Nexo que, em regra, os processos de privatização no Brasil costumam se repetir. Quando surgem problemas e o lucro diminui, a tendência é que as empresas abandonem os serviços. Abre aspas para ele. E aí o Estado precisa intervir e colocar uma baita grana. Se forem estabelecidos critérios para se chegar a um serviço melhor com preço menor, ótimo, com critérios e padrões. Privatizar só por privatizar é algo criminoso. Fecha aspas. Em cidades conhecidas pelo transporte público de excelência, como Paris, Londres, Berlim e Nova York, a gestão e o custeio do serviço é realizado pelo Estado. Todos têm modelos semelhantes, com modais integrados e tarifa única, o que impede que exista competição comercial entre eles. Berlim, que foi eleita em 2023 a cidade com o melhor transporte público do mundo, possibilita aos moradores que escolham entre metrô, bonde, trem ou até barco com tarifa única. Também não existem catracas. O país conta com um sistema de confiança. Em Nova York, a construção do sistema foi feita de forma mista, com fundos públicos e privados, mas a gestão hoje é totalmente estatal. A qualidade, porém, não isenta os sistemas de paralisação. Em 2022, milhões de pessoas foram afetadas em Londres e Paris com uma greve de funcionários dos sistemas, que reivindicavam melhores salários por conta da inflação e da redução do poder de compra na França e na Inglaterra. No caso do saneamento, cidades que resolveram privatizar os seus sistemas acabaram revertendo a decisão. Entre 2000 e 2017, 267 municípios reestatizaram os serviços de saneamento, segundo o levantamento do Transnational Institute, Centro Holandês de Estudos em Democracia e Sustentabilidade. Na maioria dos casos, as empresas não cumpriram as obrigações e os serviços foram considerados ineficientes e mais caros. Kevin McCarthy foi destituído na terça-feira da presidência da Câmara dos Estados Unidos. Foi a primeira vez na história do país que isso aconteceu. O Marcelo Montanini está escrevendo sobre o tema. Marcelo, por que o McCarthy foi tirado do cargo? McCarthy foi destituído por fazer um acordo com democratas para evitar o shutdown, ou seja, a paralisia dos serviços públicos dos Estados Unidos. Ele articulou e aprovou uma proposta de financiamento de curto prazo no último sábado. Mas isso incomodou a ala radical do Partido Republicano, que queria mais cortes de gastos e uma proposta de financiamento anual, e não de 45 dias como foi aprovada. Matt Gaetz, também republicano, apresentou na segunda-feira uma moção de vacância. Os deputados democratas se uniram a essa ala mais radical do Partido Republicano e aprovaram na terça-feira por 216 votos a favor e 210 contra a remoção de McCarthy. Vale destacar que a relação de McCarthy com os deputados dessa ala mais radical do Partido Republicano nunca foi das melhores. O grupo dificultou a eleição dele em janeiro passado. À época foi preciso 15 votações e muitas concessões de McCarthy para ser eleito.
Além disso, o agora ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos abriu em setembro um processo de impeachment contra Joe Biden, sem qualquer evidência de crime por pura pressão dessa ala. Mas para os democratas, essa atitude também pesou contra McCarthy. E Marcelo, como fica a Câmara dos Estados Unidos agora? Com a destituição de McCarthy, o republicano Patrick McHenry se tornou presidente interino da Câmara. Ele havia sido escolhido como sucessor numa lista entregue por McCarthy quando tomou posse em janeiro passado. Mas a função dele se limita a presidir a sessão de votação do novo presidente da casa, que até lá ficará paralisada. Não há hoje um candidato natural no Partido Republicano, por assim dizer, mas alguns nomes têm sido especulados, como Stephen Scalise, Tom Emmer, Tom Cole e até o próprio McHenry. Os democratas, a princípio, devem indicar o líder, Hakeem Jeffries, mas há pouca chance dele se eleger, visto que os republicanos têm maioria na casa. A grande preocupação hoje, em meio a todo esse caos, é a votação do orçamento anual dos Estados Unidos, que precisa ser aprovado em cerca de 45 dias para evitar a paralisia dos serviços públicos do país. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Na descrição desse episódio tem um link com desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas via Google. Da discussão sobre a privatização do transporte sobre trilhos em São Paulo até a inédita destituição do presidente da Câmara dos Estados Unidos, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto e apresentação de Suzana Souza, colaboração de Isadora Rupp, participação de Marcelo Montanini e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!